se eu vou pensar ao longo de uma reação química, eu não uso tempo aqui, né? Eu posso usar um outro critério, que é a extensão da reação. Extensão da reação tem uma letra, a gente usa normalmente uma letra grega muito feia. Então, eu não vou usar essa letra grega, eu vou chamar de X. Eu vou chamar simplesmente de extensão da reação. Extensão da reação aumenta nesse sentido. Extensão da reação pode ser imaginada como a evolução da quantidade de produto, né? Então, a reação começa a acontecer e quando ela vai aumentando de extensão, ela está aumentando, né, o consumo de reagentes e aumentando a produção de produto. Se eu fizer o mesmo gráfico para G, o que eu vou ter? Eu posso colocar G padrão ali? Eu posso colocar assim, ó, G padrão? Posso? Eu tenho A mais B no instante T igual a 0. Eu não deixei a reação começar ainda. Só aí eu já tenho uma mistura de substância. Só aí eu já tenho A e B. Mas nesse ponto, talvez, né, esse G ele se aproxime da soma dos Gs padrão, né? Não sei. Ou dos Gs dos reagentes. Então eu tenho várias possibilidades, né, do que pode acontecer. Genericamente, eu poderia escrever assim, ó, para ficar igual ao S. Esse ponto aqui, aonde a derivada, né? Porque quem está indicando a inclinação da curva é a derivada, não é? É a variação de G com a extensão da reação, né? Quando essa inclinação fica zero, atingiu o equilíbrio. Só que é o equilíbrio. Posso escrever de um outro jeito, olha, vou escrever assim. Fazer um gráfico mais bonitinho aqui, ó. E aí eu vou, de um certo modo, fazer uma quantificação. Aqui eu tenho 0% de produto, aqui eu tenho 100% de produto. Numa reação genérica. Obviamente que aqui eu tenho 100% de reagente. E aqui no final eu tenho 0% de reagente. Eu vou fazer isso para uma reação hipotética muito simples. A dando B. Então, o que vai acontecer, né? Então, G vai diminuir e vai atingir um valor mínimo. Aí ele atinge esse valor mínimo e fica assim. O que vocês acham? Se vocês fossem fazer o gráfico de G em função da extensão da reação. Ó, à medida em que eu começo a formar produto, se a reação for espontânea, eu começo a ter a diminuição de G, né? Então, notem que isso aqui já representa uma reação que está acontecendo. Tá certo? Eu poderia ter uma outra situação na qual acontecesse isso aqui, ó. Hipoteticamente, né? Opa! Essa reação aqui não é espontânea. Ocorre um aumento no G com a reação. Então, sempre que eu faço um gráfico e G vai diminuindo à medida em que a reação vai acontecendo, eu de cara já sei que ela é espontânea. O ΔS do universo
é o ΔS do sistema mais o ΔS da vizinhança. Aí eu apaguei aquele desenhinho lindo que eu tinha feito, o que nós vimos? Que esse ΔS da vizinhança é menos ΔH sobre a temperatura na qual a reação acontece. Então, isso aqui vai ficar como ΔS do universo. Quando eu não coloco nada, o ΔS é sistema. E aí eu falei, bom, é uma porcaria isso, né? Porque a gente tem uma grandeza, uma propriedade do sistema, perdão, uma propriedade da matéria que aumenta quando o sistema, quando a reação acontece. Seria legal que fosse como energia, né? Diminuísse. Então eu falei, olha, vamos tirar também esse T daqui. Então vamos multiplicar desse lado aqui e do outro lado por menos T. Então nós multiplicamos dos dois lados por menos T e ficamos que menos T ΔS do universo era igual a menos com menos vai dar mais, corta T com T, ΔH menos T ΔS do sistema. O que eu falei para vocês é que menos T ΔS do universo era uma propriedade, uma outra propriedade da matéria chamada ΔG, variação da energia livre de Gibbs. E isso era o ΔH menos T ΔS do sistema. E a coisa boa é que se eu tenho ΔG, eu não tenho que calcular ΔH, não tenho que calcular ΔS, só calculo ΔG, que também tem valores tabelados. Essa tabela que eu peguei aqui, por exemplo, ela não tem, ela só tem entalpia padrão de formação e entropia. Mas se vocês pegarem qualquer bom livro de química geral ou de fisicoquímica, no final tem uma tabela de parâmetros, né, de propriedades termodinâmicas, vai ter ΔG padrão, vai ter ΔH padrão, vai ter entropia padrão e capacidade calorífica a pressão constante, CP. A variação, formalmente falando, eu tenho várias respostas para te dar, né? É a energia que você pode disponibilizar para realizar trabalho que não seja de expansão. Isso acrescenta alguma coisa para você? Não. Então, vamos usar a definição operacional, né? Essa energia livre de Gibbs aqui, essa variação da energia livre de Gibbs, ela, ao longo de uma transformação qualquer, ela corresponde, ela é proporcional à variação da entropia do universo. Ela está contando para a gente como que a entropia do universo naquela transformação está mudando. Mas por que não deveria Uai, porque quanto... A gente não chegou à conclusão que as transformações espontâneas levam a um aumento no ΔS do universo? Se eu multiplico por menos T, um aumento na entropia do universo leva a uma diminuição na energia livre de Gibbs. E a gente faz isso porque todos os potenciais termodinâmicos, eles tendem sempre a um valor menor. A energia não tende para um valor menor? A entalpia não vai tender nas transformações que acontecem. Tanto é que no primeiro critério, né, a gente imagina que a energia vai diminuir e vá para um valor menor. Então tem um ΔH negativo, né, nas reações exotérmicas. Energia potencial, ela tende para um valor menor. Então, todos os potenciais, né, inclusive os termodinâmicos, nós nos acostumamos a vê-los diminuindo ao longo de um processo real, né? Que acontece espontaneamente, por exemplo. Certo? Então, gente, esse G é a energia livre de Gibbs e ela tem, quanto mais negativa ela for, mais positivo é o ΔS do universo. Então, se eu estou olhando a espontaneidade através do ΔS do universo, eu também olho através do ΔG. Vocês não vão encontrar valores tabelados em nenhum livro de ΔS do universo. Não existe isso. Mas vocês vão encontrar valores tabelados de ΔG. Certo? Então, se numa prova, se num exercício, ou num problema na vida de vocês, vocês tiverem que calcular isso aqui, e for dada uma tabela, como a que tem em qualquer livro,
É claro que vocês podem calcular o ΔH, calcular o ΔS do sistema, somar os dois, correr o risco de errar a conta, ou vocês podem já calcular direto o ΔG. Como é que eu calculo o ΔG? Como a gente calculou o ΔH e o ΔS. É a somatória dos Gs padrão de formação, vezes o coeficiente estequiométrico, porque G também é propriedade extensiva, menos a somatória dos Gs dos reagentes vezes os coeficientes estequiométricos. Certo? Nós fizemos isso na aula passada de novo com álcool de ferro. Quem que estava? Era o Aleph, que estava com o livro, e aí ele viu para a gente. O que eu espero que aconteça? Ora, se a formação de óxido de ferro, a partir de ferro, se a oxidação do ferro, é um processo espontâneo, então eu espero que tenha um ΔG bastante negativo. Um ΔG bastante negativo, já que o ΔG é menos T ΔS do universo, isso implica num ΔS do universo positivo. Lembrando que essa temperatura é temperatura escala termodinâmica, temperatura em Kelvin. Ela não pode ser negativa. Tá bom? Então vamos olhar para o nosso gráfico de novo, né? Se eu tenho um gráfico com uma curva descendente como essa aqui, isso aqui já indica que a reação é espontânea. Um gráfico como esse em laranja não é espontânea, G aumenta com a reação. Então, sempre que eu mostro um gráfico como esse aqui, eu estou partindo do princípio que a reação está acontecendo espontaneamente. Então, qual é a única pergunta que eu tenho que responder? Já que eu sei que a reação está acontecendo espontaneamente. Não, porque isso, do ponto de vista da espontaneidade, ela não é uma informação importante, né? O que é importante é se ela é exergônica ou não. Exergônica é uma reação que tem um ΔG negativo. A gente não usa muito esse termo em química. É um termo que o pessoal da área médica, biomédica, usa mais. Então, vocês vão encontrar no caminho de vocês esse termo. Exergônica, exoergônica. Do mesmo jeito como tem exotérmica. Que pergunta eu quero responder, gente? Quem não entendeu essa parte aqui, esse gráfico? Se a reação é espontânea, o G diminui. Se a reação não é espontânea, o G aumenta. Porque aqui eu tenho um ΔG negativo. Aqui eu tenho um ΔG positivo. ΔG positivo significa um ΔS do universo negativo. É menos T ΔS. O único jeito do ΔG ser positivo é ΔS do universo ser negativo. Então, aqui a reação não é espontânea. Aqui ela é. Vinícius, eu sei que a reação é espontânea, que ela vai acontecer. Qual é a outra informação que me interessa? Já que a reação vai acontecer. Oi? A extensão, obrigada. Emily. Errei seu nome? Oi? Emília? Hoje eu não estou bem. Eu fiquei resfriada durante muito tempo, faltou oxigênio no cérebro. A extensão da reação, gente. Se a reação acontecer em pequena extensão, aonde que esse ponto de mínimo aqui? Bom, em primeiro lugar, né? Como é que eu resolvo a questão da extensão da reação? Isso aqui vai ficar desse jeito? Vai ficar com uma reta paralela a esse eixo? Oi? Não. Eu tenho que ter um ponto de mínimo, Vitor, porque o ponto de mínimo caracteriza o equilíbrio. Tá certo? Mas e se eu quiser, além do ponto de equilíbrio, se eu quiser ter mais produto, eu posso? Como? Como? Oi? Eu
eu interfiro no sistema. Eu dou energia, aumento pressão, eu faço diabo. Espontaneamente eu não vou ter mais produto. Mas o que acontece? Isso aqui vem, atinge um ponto de mínimo. Opa, isso aqui, ó, é o meu ponto de mínimo. Aqui, o G, ele para de diminuir. Aqui eu tenho o tal do ΔG igual a zero. Quem que é esse ΔG aqui na verdade? Esse ΔG aqui, ó, é a inclinação dessa curva de G, então desculpem fazer isso, né? Mas eu tenho a inclinação, eu vou fazer como se fosse simples, vai. É a inclinação, que é essa taxa aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, extensão, tá, da reação. Quando isso aqui é zero, opa, atingiu o ponto de mínimo, não é? A tangente é zero. E aí, se eu quiser, a partir desse ponto aqui, se eu quiser ter mais produto, eu tenho que interferir no sistema, eu tenho que dar energia. Então, aí o que vai acontecer? A partir desse ponto não é espontâneo. Então, isso aqui eu espero que suba. Eu vou reposicionar aqui o meu ponto de mínimo, porque ele ficou fora do lugar. Vocês entenderam esse gráfico? Quem não entendeu? Em qual parte você se perdeu? A partir de... Ele sobe porque você deu energia. Se você deu energia, significa que não é espontâneo, então você não é, o que é importante não é se eu vou dar energia ou não vou dar energia, é que a partir desse ponto, como esse aqui é o ponto de equilíbrio, se eu quiser ter mais produto, não é espontâneo. Então, se eu quiser, vou ter que fazer alguma coisa, mas espontaneamente, o sistema não vai aumentar a quantidade de produto. Então, é como se eu tivesse, assim, uma tendência que leva a reação a acontecer. Até que tem uma hora que essa tendência para. Eu atinjo um ponto de mínimo. Tá? Aí a Emília falou que a gente podia ter a extensão da reação. Então, o que vocês acham? Vou fazer um outro gráfico aqui, tá? Preciso fazer em laranjinha. Esse gráfico em laranja representa uma outra situação. E vou fazer um outro gráfico. Três situações aí. Aonde eu tenho mais produto sendo formado? Verde, branco ou laranja? Verde. Aonde a constante de equilíbrio vai ser maior? Aonde a constante de equilíbrio vai ser maior? O verde. Se eu tenho mais produto sendo formado e o produto está se formando à custa do reagente, a constante de equilíbrio vai ser maior no verde. O equilíbrio vai ser atingido num ponto no qual eu tenho mais produto do que, por exemplo, no laranja. Eu não posso associar a cada um desses pontos de equilíbrio aqui uma constante? Basta eu saber a composição do sistema. Certo ou errado? A minha constante de equilíbrio, para uma reação genérica como essa aqui, essa aqui, não é? Se eu aumento a quantidade de B, que é o produto, eu estou aumentando a constante de equilíbrio. Então, eu tenho três condições de constante de equilíbrio aí. Essa razão, concentração de B sobre concentração de A, ela só é a constante de equilíbrio nesse ponto aqui.
Se eu pego nesse ponto aqui, na curva verde, olha, se eu pego nesse ponto que eu risquei ali, eu meço uma composição. Não posso medir uma composição? Eu vou e determino, eu descubro qual é o valor da concentração de B e qual é o valor da concentração de A. Posso fazer isso, não posso? Posso fazer isso, não posso? E aí eu posso fazer uma razão entre a concentração de B e a concentração de A. Essa razão vai ser a constante de equilíbrio? Não. Eu vou chamar isso de Q. É um quociente de reação. Então, olha que legal, olha, fora do equilíbrio, vamos olhar de novo a curva verde. Fora do equilíbrio, esse quociente de reação aí, como a concentração de A é maior do que ela vai ter no equilíbrio, né? Eu estou aqui, ó. Aqui é 100% de reagente, aqui é 0% de reagente. O equilíbrio está aqui, tá certo? Então, a concentração de A aqui é muito maior do que no equilíbrio. Então, aquele quociente aqui, ó, esse quociente, ele vai ser um número menor do que a constante de equilíbrio, porque o A é muito maior. Só para pegar como exemplo. Muito bem. O que isso tem a ver com ΔG padrão? Tudo isso que eu coloquei aqui para vocês é o G, não é o G padrão. Porque eu não tenho a substância pura, ela está misturada com outras coisas. E eu não tenho como fazer tabelas com Gs que não sejam o G padrão da substância pura, porque senão é uma loucura. Eu teria que ter um G para cada substância, em cada reação, em cada condição de concentração, o que, obviamente, é ridículo. Tá certo? Então, essas curvas aqui, olha, a curva em laranja, equilíbrio, são 3 situações diferentes, tá? 3 reações diferentes que seguem o mesmo padrão. Então, o equilíbrio vai acontecer com uma concentração, eu vou escrever assim, ó, com pouca formação de produto. Esse aqui em verde é equilíbrio com muita formação de produto. E a curva em branco é uma condição intermediária, tá certo? Agora, por favor, o gráfico esse gráfico aqui refere-se a G e não a G padrão.